Vamos falar um pouquinho das características do líquido inflamável ou do líquido combustível. Você já ouviu falar em mistura pobre ou mistura rica? O que é isso? Mistura pobre, mistura rica? Mas o André falou que pega fogo? Exatamente. Só que eu preciso ter uma determinada concentração desse produto no ar. Porque se eu não tiver o vapor, ele não vai pegar fogo, né? Então eu preciso ter uma mínima concentração ou uma concentração chamada ideal. Chamamos isso mais tecnicamente de limite inferior de inflamabilidade e limite superior de inflamabilidade. Você fala, André, mas aonde eu encontro isso? Nossa, você está me falando umas coisas que de repente eu nunca vi nos treinamentos de NR20. Volto a frisar novamente. Aonde você encontra? Adivinhe? Na FISPIC ou FDS. Lá no item 9 também. Lá vai ter o limite inferior de inflamabilidade. Limite superior de inflamabilidade. Alguns líquidos inflamáveis ou combustível, para pegar fogo, ele precisa ter uma pequena concentração, ou uma concentração chamada ideal na atmosfera. Então é muito importante quando você vai realizar alguma atividade que tenha algum tipo de risco de incêndio e explosão, você tem esse conhecimento, né? Então você vai ver lá, para começar a pegar fogo, ele precisa de X% de concentração daquele produto no ar, até um período. Nós chamamos isso de mistura pobre, mistura rica e mistura ideal. Essa faixa do ideal que você precisa se atentar quando vai realizar uma atividade. E como que eu faço isso? Às vezes falam assim, mas como que eu vou saber a porcentagem que tem ali, André? Existe um determinado equipamento. Se você fez algum treinamento de espaço confinado, é um supervisor de espaço confinado ou um trabalhador autorizado, você deve ter um conhecimento do detector de gás. No detector de gás, ele tem um sensor chamado LEO. Esse LEO, ele faz a quantificação dos gases inflamáveis no interior do espaço confinado. Então, também a NR33 tem tudo a ver com a NR20. Por quê? Se você for realizar alguma atividade de serviço a quente, a primeira coisa que você tem que saber, né? Primeiro, o que eu tenho armazenado naquele local. É um álcool etílico? Né? É uma gasolina? É um benzeno? É um óleo diesel? Ou um outro determinado produto? Primeira coisa, olho lá. Agora falando de limite superior e limite inferior. Olho a faixa, a mistura pobre, a mistura rica e a mistura ideal. Coloca esse aparelho no interior do espaço confinado. Se em algum momento ele deu uma concentração daquele gás onde se enquadra naquela faixa, o serviço a quente não pode ser realizado. Porque se for realizado, o risco de incêndio e explosão é muito grande. Então é muito importante esse conhecimento que eu estou passando para vocês em relação a essa ficha. Nós falamos bastante de NR20, né, mas temos que falar dos procedimentos a ser seguidos. Então, você ter esse conhecimento da FISP, principalmente do item 9, nós vamos falar também do item 14, que é muito importante na parte de transporte, manuseio, mas o item 9, para operação, manutenção, segurança, é muito importante, porque vocês vão estar ligados diretamente ali. Identificar ponto de fulgor, autoignição, limite inferior e limite superior de inflamabilidade. Isso é importantíssimo você identificar quando você vai realizar alguma atividade de serviço a quente, ou alguma atividade que vai aquecer aquele local. Primeiro de tudo, precisa identificar o produto que está armazenado. Identificado, beleza, vou lá no limite inferior, limite superior, vejo qual que é a mistura ideal, faço a quantificação, se enquadrou naquela faixa ideal, o serviço não pode ser liberado. Ou ele pode estar a menos, ou pode estar a mais. O correto, pessoal, é que não tenha nenhum tipo de risco. Mas algumas atividades nós entendemos que é praticamente impossível. Uma fábrica num processo. Não tem como eu paralisar todo o processo para realizar uma atividade de manutenção. Então eu tenho que entrar com essas medidas de controle. É muito importante. Mas quando você for realizar essa atividade e tiver alguma dúvida, a primeira coisa que você tem que fazer é chamar o pessoal da segurança, o pessoal da engenharia, de segurança do trabalho, eles vão estar entrando com as medidas de controle. Mas por que eu abordo esse item? Para que você que está na operação manutenção, não siga já realizando sua atividade. Primeiramente, vamos planejar o que eu vou fazer. Então, pego a FISP, olho, essa atividade eu não consigo realizar dessa maneira. Ok?